Oi, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Na luta? Vamos falar um pouquinho. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha história. Continuar, né? Porque tem vários e vários capítulos. Lembra que eu falei pra vocês que nós não somos um diagnóstico, nós somos pessoas. E quando eu comecei, que eu tive a crise e tal, e demorou pra eu perceber que eu precisava de tratamento psiquiátrico. E assim, o que mais dificultava eu tomar a decisão de procurar um, um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, realmente era o preconceito. O preconceito que eu tinha, apesar de ser da área da saúde, e o preconceito das pessoas. Eu me preocupava muito com o que vão pensar de mim. Vou perder toda a credibilidade. Meus amigos do trabalho, minha família. Ah, já vão falar que eu sou louca e tal. Bom, enfim, passei por todo esse processo que não é fácil. Não é fácil. Isso só te piora, só te deixa para baixo, te deixa muito mais insegura e muito mais ansiosa. Bom, aí quando eu cheguei na psiquiatra, comecei o processo de tratamento medicamentoso e inicialmente foi tipo uma crise de ansiedade, depois foi para uma depressão maior e foi indo. Quando a, a minha psiquiatra pensou, né, numa hipótese que poderia ser transtorno bipolar, gente, meu mundo caiu no chão. Eu fiquei assim, arrasada. Porque assim, depressão tem ainda um pouco de preconceito, mas hoje em dia ela é muito mais aceitável. Agora, quando você fala de transtorno bipolar, aí já a coisa muda de figura. E, tipo, bora, vamos medicar, né? Vamos fazer o tratamento e tal. Aí eu comecei a tomar estabilizador de humor e tal. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive vergonha, assim, de falar, né? De expor, assim, para as pessoas do meu trabalho e inclusive para minha família. E eu falava, tipo, agora, quem vinha perguntava e se preocupava comigo, falar, agora eu tô com uma suspeita de transtorno bipolar, não sei o quê. Gente, pensa a mudança. A mudança. Todo mundo começou a olhar pra mim como se eu fosse louca. Louca. Todo mundo ficava observando o meu comportamento. Tipo, se um dia eu tava feliz demais, outro dia, será que eu tô triste demais? Será que eu tô eufórica? Será que eu tô deprimida? E aí eu comecei a ficar doida ainda. Bom, fiz o tratamento para transtorno bipolar e a coisa foi piorando, piorando. Aí, continuando o tratamento e tal. Até que eu tava com muita ideação, né? E eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque a gente tá no Setembro Amarelo, é um mês de prevenção contra o suicídio. E eu vou explicar um pouquinho depois disso. Mas enfim, eu quero contar minha história hoje. Nós estamos num momento muito importante, que as pessoas às vezes nem sabem o que é esse Setembro Amarelo. É um mês dedicado à prevenção do transtorno do suicídio, desculpa. E eu tava com muita ideação e tal, ideação suicida. E assim, já não tinha mais controle, assim, era supervisão, eu tava tendo que ter supervisão 24 horas e tal. Aí a minha médica
junto comigo, falou pra mim, sugeriu uma internação psiquiátrica. E eu neguei de primeiro momento, tal, né? Ah, tem uma abelhinha aqui, acho que é por causa que eu tô no jardinzinho aqui. E me deu um tempo pra pensar, pra eu conversar com meu esposo e tal. Fiquei muito resistente, muito. Gente, um dia eu surtei, assim, surtei mesmo, tava com muita ideação. E esse surto era choro, 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 era sentimento de invalidez, pensamento confuso, não conseguia raciocinar, precisei de medicação para me sedar. E aí eu resolvi que eu ia aceitar a internação psiquiátrica. Como foi isso? A experiência que eu tive. E eu não fiquei pelo SUS, graças a Deus. Eu fiquei num hospital particular, mas assim, a falta de humanização do atendimento dos profissionais na internação psiquiátrica foi péssima. A minha experiência foi péssima. Eu sei, pessoas me falam que foi muito bom, que já passaram por isso, que tem clínicas muito boas, mas elas são muito caras. Mas a minha experiência foi traumática. Eu via o psiquiatra, ele me atendia por 5 minutos, me tuchava medicação. E, assim, enfermeiro, comecei a ter, assim, ranço de enfermeiro psiquiátrico. Tipo, cara, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, uma falta de preparo. Eu nem via a enfermeira. Nem via, nem passava. Quando passava com uma pastinha lá pra olhar pra mim e aí, como eu sempre defendo a enfermagem, luto pelo profissional, luto pelo compromisso, pela humanização do atendimento, comecei a ficar muito mais revoltada. Porque eu caí num lugar que era totalmente contra tudo que eu pensava, tudo que eu idealizava como um tratamento de um doente mental, um depressivo, uma pessoa com transtorno bipolar. Lá eu tive acesso a pessoas com borderline, que é um outro tipo de doença, drogaditos, dependentes químicos graves, pessoas que se mutilavam, pessoas com anorexia, tudo, era tudo misturado. E era assim, você fazia uma fila para tomar o remédio. Aí você vai, eles te dão um copinho, você toma, aí você tem que abrir a boca. Fazer assim para ver se você engoliu um remédio. Nossa, isso é horrível, horrível. Mas, assim, foi muitos pontos negativos. Mas teve pontos bons também. Tipo, tem uma rotina lá que você não pode. Nos primeiros dias eles deixam você dormir, eles te sedam e tal. E depois tem uma rotina. Uma rotina de você... Tem horários. Horário para acordar, horário para tomar banho, horário para fazer as atividades, tipo, fazer uma terapia ocupacional, fazer uma caminhada, cuidar de plantinha, pintar e tem o bendito horário para fumar. Nossa, isso me deixava mais ansiosa ainda. Eu não sei quem teve essa ideia de proibir o fumo. Eu não sou a favor de fumante, não. Eu acho que a gente tem que passar por um tratamento sério, mas assim, qualquer pessoa que entende isso, sabe
que se você tem uma dependência e o cigarro, ele traz malefícios pro corpo físico, por outro lado, ele é um grande... Para mim, ele me ajuda muito na minha ansiedade. Tanto que a minha psiquiatra, a minha psicóloga nunca insistiram, até agora ainda, não é o momento, eu quero parar, mas não é o momento ainda de eu parar de fumar. Só que agora, nos hospitais psiquiátricos, você não pode fumar, né? Você tem um horário lá, você tem, tipo, eu acho que é a cada 1 hora, na época, faz muitos anos, a cada 1 hora, um cigarro. Então, existia tráfico de cigarro, trocas, assim, de cigarros. Você, tipo, não queria fumar naquela hora, aí você guardava para fumar. Às vezes você conseguia, porque você dormia muito, porque estava sedada, aí você guardava o cigarro para na hora que você tivesse mais agitada, você fumar 2, 3 cigarros. Então, esse método eu acho horrível. Gente, eu tô falando eu não tenho conhecimento por que fizeram isso, se foi para desestimular o fumo, enfim, não sei, mas era isso que acontecia e isso me deixava pior. Bom, aí vem as terapias. E eu tava num ambiente que eu sentia assim, poxa, aqui não é meu lugar. Não é meu lugar. Eu tava ficando muito revoltada, principalmente com o psiquiatra e com as enfermeiras. Gente, um dia eu surtei. Eu saí correndo para bater na enfermeira. Porque ela não, na minha concepção, ela não estava preocupada com o meu bem-estar ou com a minha saúde mental naquele momento. É aquelas enfermeirinhas da pastinha que eu não... Desculpa, gente, mas eu sou muito sincera. Não é a forma de eu pensar, não era a forma de eu trabalhar. E eu ficava... E assim, eu tive surtos, assim, né, e tal. Aí comecei a me entupir de remédio. Tanto que um dos remédios que me passaram lá, reforço, não era a minha psiquiatra. Era o psiquiatra lá do hospital. Ele conversava comigo 5 minutos e pau, medicação. Tanto que é que uma das medicações que eu tomei me desencadeou diabetes, né? Eu tenho diabetes medicamentosa. E, assim, eu não entendia porque estava lá. Eles, com certeza, deveriam ter visto que eu estava surtada, que eu estava com mania de perseguição, que eu não estava aceitando tratamento, que eu tinha, tipo, preconceito com os profissionais, sei lá. Eles devem ter avaliado um monte de coisa que eu não percebia. Mas, enfim, eu acabei fazendo alta pedido. E quando você está numa instituição psiquiátrica, você não pode responder por você mesmo. Então, eu precisava da minha família para autorizar essa alta pedido. Foi muito difícil. E quem tinha que tomar essa decisão era o meu esposo. E o meu esposo viu que depois que eu estava lá, com a medida, conforme eu fui tratando, eu fui dando uma melhorada. Mas não era meu lugar ali. Não era. E ele concordou, conversou com os meus pais, com a minha psiquiatra e tal. Foi um acordo que eles fizeram. Vou assinar a alta pedido, mas se você continuar com esses sintomas, você vai voltar para a internação. Ok, me libertei. Depois dessa experiência, mudou a minha vida. Assim, mudou completamente. Acho que foi tão ruim a ponto de eu ficar com tanto pânico de ter que voltar para um hospital psiquiátrico
que, assim, me ajudou a controlar as minhas ideações, um abuso de medicação, porque eu me automedicava, gente. Por isso que eu falo nos meus vídeos, não se automediquem. Eu me automedicava muito, muito. Não importa se você é da área da saúde, se você tem conhecimento sobre medicação, você não tem competência. Você está em crise, você não tem competência para se automedicar. Não se automedique. Procura um psiquiatra, um psicólogo. O psicólogo vai te indicar se você precisa de psiquiatra ou não, se ele dá conta. Se não dá, então confia, tá? Primeira coisa, confia. Mas o que eu queria relatar desse... Vocês imaginam pra mim passar por uma internação psiquiátrica? Vocês imaginam a vergonha que eu tinha? E eu fico imaginando a vergonha da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eram próximas a mim. E não penso que foi coisa da minha cabeça, não. Realmente tinham vergonha, tinham preconceito. Principalmente por questão do diagnóstico na época ser de transtorno bipolar, que é muito estigmatizado, né? Enfim, foi uma fase muito difícil. Eu não melhorei, assim, 100%, mas comecei a lutar. Sempre lutando, sempre lutando. E desde quando tudo começou, teve momentos que eu falei, chega, não quero mais. Mas graças a Deus, com o apoio que eu tive, porque apesar de ter sofrido todo esse preconceito, eu sempre falei pra vocês, eu tive muita gente que me ajudou. Porque, assim, nos momentos que eu conseguia, eu falava, eu me expressava. Era difícil, mas quando eu conseguia, eu me expressava. E às vezes a gente fica até chato, porque a gente foca nisso e fala só disso, né? Aí fica aquela coisa assim, poxa, tá um saco falar com a Fátima, ela só fala disso, só fala disso. E realmente, tem hora que a gente fica chato, que a gente só fala disso. Porque a dor é tão grande que não sai da sua cabeça. Você quer conversar, você quer falar, você quer falar, você quer falar. E muitas vezes você não tem paciência de ouvir. Hoje eu falo bastante, mas graças a Deus eu consigo ouvir. Eu consigo refletir sobre essas questões, já não penso mais como eu pensava quando eu fiquei internada. Já não tenho mais aqueles sofrimentos e tudo. Foi uma fase. E o que fica, assim, nesse vídeo hoje é, primeiro, obrigada a Deus por eu ter passado por isso. Mesmo que na minha visão tenha sido horrível, eu precisava passar por aquele momento. Eu precisava entender e conhecer a realidade de pessoas que passam por problemas muito, muito piores. Dores muito piores. E que por mais que eu sou exigente e achava que estava tudo errado, isso é uma opinião minha, uma opinião profissional e pessoal, eu consegui extrair coisas boas daquele momento. Isso faz muito tempo, viu, gente? Faz, sei lá, mais de 10 anos. E eu quero deixar a mensagem assim que se você tiver que ser institucionalizado, ir para um tratamento psiquiátrico, hospitalar, assim, calma. Não vai ser fácil. Mas você vai tirar uma lição disso.
No momento você vai achar que é uma lição ruim, mas depois você vai refletir. Quando você tiver com a mente sã, você vai refletir, você vai falar, que bom. Que bom. Sabe por quê? Porque eu tô viva. Eu tô viva. Eu quero viver. Eu não quero mais, nunca mais, pensar em suicídio. Não. Eu quero lutar contra os meus pensamentos, contra as perturbações, contra esses sintomas emocionais, assim. Então, eu não sei se esse vídeo ficou confuso, porque eu tô realmente voltando num tempo que foi muito difícil para mim. E eu me sinto muito bem em falar disso. Me sinto bem em falar disso porque eu sei que, com certeza, tem gente passando por isso. Tem gente passando por isso. Tem gente que precisa ser ajudada. Tem gente que precisa ser acolhida. Acolhida, primeiramente pela família. Primeiramente pelos amigos. E eu tô tendo um processo, assim, muito legal das pessoas estarem me ouvindo. E as pessoas estão falando comigo, dividindo experiência. Isso está sendo muito bom. Está sendo muito bom para mim. Porque o meu objetivo é, hoje, eu penso assim, primeiramente, ajudar quem está passando por isso, não com questões terapêuticas. Já falei para vocês, eu não sou especialista em saúde mental, eu sou vítima, eu tenho essa doença, tá? E depois eu vou falar para vocês por quantos diagnósticos eu passei. Depois de um tempo, esse transtorno bipolar foi descartado. E aí vieram outros e outros. Por isso que eu sempre falo, nós não somos um diagnóstico. Nós somos pessoas. E o diagnóstico serve para ajudar a compreender e você ter mecanismos, tipo, mecanismos terapêuticos, mecanismos medicamentosos, para você ir vendo o que dá certo e o que não dá. Então, se você tiver com um bom profissional, confia nele, tenta as medicações. Eu já tomei várias medicações, várias. Agora, eu tô com as medicações certas, que eu tô me sentindo bem, que eu me adapto, que eu não tenho efeito colateral, nada. E eu não fico prostrada. E a terapia com a psicóloga é o que tem mais me ajudado. Mas, enfim, só para vocês entenderem que o processo é longo. E, assim, tem momentos de queda, tem momentos de superação e tem muita história para contar. Mas, em especial, agora, esse mês, setembro, quem não conhece, quem não sabe o que é o Setembro Amarelo, pesquisa, procura. Não são divulgados dados de suicídios. Não pode. Você não pode divulgar lá que nem o feminicídio. A cada 1 hora uma mulher é morta no Brasil por feminicídio. Você não pode falar, tantas pessoas por dia se suicidam. Você não pode falar, tantas pessoas, a porcentagem de pessoas que têm ideação suicida é tanto. Esses dados são escondidos, porque eles veem isso como um estímulo.
Eu não vejo isso como um estímulo. Eu vejo isso como um olhar tipo, deem atenção para isso. Deem atenção para isso. Estado, sabe? Saúde, deem atenção para isso. E, infelizmente, a saúde pública em relação à saúde mental está cada vez pior. Cada vez pior. Convênio, você vai num convênio, 20 minutos uma consulta, porque a demanda é tão grande. O médico tem que te atender, te avaliar em 20 minutos. Isso é judiado profissional. Como ele vai conseguir? Aí você vai no particular, que é um dos tratamentos mais caros hoje em dia, porque assim, a sociedade está doente. Você vai no particular, a primeira consulta, o médico te atende 2 horas. Só que o valor não dá. É inacessível. É inacessível. É muito caro. Por que está se tornando tão caro um atendimento psiquiátrico de qualidade? Demanda. E o nosso Estado, que deveria proporcionar isso, não proporciona. Tem um monte de coisa assim que eu indago, mas assim, são opiniões minhas, são as minhas visões. E assim, eu não quero influenciar ninguém com isso. O máximo que eu desejo é que vocês pesquisem, se informem sobre o assunto, tá? E eu tava sumida, eu tava um pouco desmotivada de fazer os vídeos, mas vamos passar por cima de preconceitos. Eu quero, é o meu objetivo, ajudar, esclarecer, passar a mensagem de que isso é tratável, de que a gente pode melhorar, de que a gente tem que se esforçar, que a gente precisa de Deus. A gente precisa ter fé. A gente precisa confiar. E a primeira pessoa não, né? O primeiro que a gente tem que confiar é Deus. Porque, assim, na minha experiência, foi a partir daí que deu a reviravolta. Foi a partir daí, da minha crença em Jesus Cristo, que virou a chave. Então, aprenda com Jesus. Ouça com atenção o que Ele quer te falar. Leia o Evangelho, a Bíblia. Ouça os pregadores. Porque através daquilo, Jesus começa a falar com você. Simples assim. Não é que Jesus vem aqui e sussurra no seu ouvido, não é isso não. Você vai se identificando com aquilo que Jesus está te propondo, aquilo que Jesus está falando. Você começa a compreender qual o recado que Ele está te passando. E são vários. Amar a você mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, perdoar. É muito difícil perdoar. Mas graças a Deus, eu já perdoei muito, muito. Esquecer, você não esquece. Quem é ferido, não esquece. Quem fere, esquece. Mas quem é ferido, não esquece. Só que a forma de você olhar para isso tem 2 maneiras. Ou ódio, vingança.
repulsa, crise de pânico, ou isso me faz crescer. Isso me faz crescer. Pra que eu vou ficar carregando uma dor que já faz tanto tempo, que assim, que não vale a pena. Só eu vou sofrer com isso. Então perdoa. Perdoa. Perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa. Só significa que essa pessoa não vai fazer mais parte da sua vida. Você tem direito de escolher quem você quer do seu lado. Mas não viver com ódio, desejando mal. Que aquela pessoa se ferre. Não sei o quê. Como no Antigo Testamento, né? Dente por dente, olho por olho. Jesus veio para mudar isso. Não. Segue a tua vida. Perdoa. Perdoa. Libera perdão. Libera perdão. Deseje que essa pessoa seja muito feliz. Que ela evolua. Que talvez ela aprenda com o mal que ela te fez. Mas ódio, rancor, sai dessa. Perdoa. E torce para a pessoa ficar bem longe de você e ore por ela. Que Jesus abençoe. Bom, acho que hoje é isso. Já ficou longo o vídeo. Desculpa, gente. Mas... E eu não sei se eu fui meio confusa, porque eu posto e eu não olho o vídeo antes de postar. Porque eu quero ser muito espontânea. Quero que saia. Que vai saindo aí. Porque eu não tenho preocupação de ter milhões de seguidores. Não tenho pretensão nenhuma de ser, como é que fala? Blogueira, youtuber, sei lá. Minha pretensão não é essa, não quero. Não é isso que eu quero. Eu deixo isso muito bem claro. E eu gostaria que as pessoas que querem me seguir, sigam com essa intenção, com esse propósito. Não quero que nem, poxa, tá difícil lidar assim, com assédio. Esse negócio de internet, eu não entendo bolufas desse negócio de internet. Mas assim, muita gente, é muito assédio. Fotos horríveis. Dá até repulsa. E meu objetivo não é esse. Eu quero pessoas que eu possa ajudar na questão dos enfrentamentos, de mostrar as minhas vivências, as minhas experiências e como eu enfrentei os piores momentos e como eu estou agora e como eu continuo enfrentando. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Desculpa o vídeo ter ficado longo. Se puderem, compartilhem, gente. Compartilha esse vídeo. Compartilha, eu não sei como é que chama lá, mas curte, dá um coraçãozinho para que essa mensagem chegue para quem precisa. Para quem agora, nesse momento, está pensando em acabar com a sua própria vida. Está numa cama, sofrendo. Para quem não consegue se autocuidar. Não consegue. Olha hoje, ó. Vocês viram, hoje eu tô arrumadinha. Tô conseguindo. Que é possível. Essas pessoas que eu quero conversar. Essas pessoas que eu quero atingir. Eu quero que elas sintam que tem esperança. Tem esperança. Não é o fim do mundo. Como a minha psicóloga disse, o cérebro da gente também é um órgão. É a mesma coisa quando você tem pressão alta, quando você tem problema cardíaco, arritmia.
você tem gastrite. É a mesma coisa. Tem que tratar. Não tem que ter essa mistificação, esse preconceito, essa coisa. São disfunções do cérebro. O cérebro é um órgão. Por exemplo, se o pâncreas para de produzir insulina, você não vai ter que tomar hipoglicemiante, remédio para diabetes? É a mesma coisa. Se você tem pressão alta, você vai ter que caminhar, você vai ter que tomar remédio para o coração, para pressão, você vai controlar a alimentação. É a mesma coisa. Entenderam? Não se envergonhe. Não se envergonhe. E eu quero pedir desculpas para as pessoas que passaram junto comigo esse processo, se estão se sentindo envergonhadas por eu estar me expondo. Mas assim, a finalidade não é essa. Eu não quero expor ninguém. Eu quero, sim, me expor. Expor a minha história. Porque eu sou um indivíduo. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Eu tenho dignidade. Eu tenho valores. Eu penso. Eu raciocino. Eu sou inteligente. E não vai mudar nada. Isso nunca vai mudar. Não vai mudar a minha essência. O meu caráter. Fica aí. Um beijo. Desculpa, gente, a demora, tá? Tchau. Até o próximo vídeo.